Fala pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bom aí? Então mais um vídeo aí a respeito agora de triângulos, que é o nosso foco aí da semana. Vou tentar estar passando para vocês essa parte de triângulos, finalizando depois com polígonos. Só que a gente não vai aprofundar muito no triângulo, com os triângulos, porque triângulo normalmente é uma matéria que ela é mais aprofundada na parte do oitavo ano, tá? Então não é... A gente vai ver o princípio básico, tá certo? Triângulo, uma figura geométrica de três lados, tá? Três ângulos. Também é conhecida como trilátero, tá? Só que quase não se ouve falar, mas também tem esse nome, tá? Trilátero, três lados. Triângulo, três ângulos, tá certo? Então, um polígono formado aí por três segmentos de reta, tá certo? Principais elementos do triângulo. Nós temos aqui um triângulo ABC, tá certo? Onde essa parte de azul são os ângulos internos, o que está aqui de vermelho são os ângulos externos, tá? Você prolonga o lado do triângulo BC, ó, prolongou, você está formando esse ângulo externo. Aqui ele está chamando de E3, tá certo? Não tem uma letra fixa para a gente representar um ângulo, tá? Você pode colocar uma letra minúscula e um circunflexo em cima, tá certo? São os vértices A, B, C. O vértice é sempre o encontro dos lados, o encontro dos segmentos de reta. Os lados, que são os segmentos de reta, AB, BC, CA. Você pode trocar as ordens das letras. Segmento de reta é diferente de semi-reta, tá? Você pode trocar. Os ângulos internos, que ele está dando nomes aqui de acordo com os vértices e também colocando o nome de acordo com a letra do vértice, né? Quando eu falei de acordo com os vértices, eu quis dizer a respeito dos vértices que compõem a figura inteira, né? Os três. E tá dando o nome também do ângulo interno de acordo com o vértice, tá? Uma letrinha só, colocando o circunflexo, que é para indicar que é um ângulo. E os ângulos externos, tá certo? Principal propriedade do triângulo. Tem gente que faz até esse experimento. Tem gente até que faz... Eu tive que dar um corte aqui porque minha mulher me chamou aqui por causa do meu filho. Tem gente que faz até esse experimento. A ideia era fazer isso aí com vocês também. Você desenha um triângulo no papel e você recorta os vértices desse triângulo. Você junta esses três vértices, você vai ter uma figura assim, ó. Esse aqui, vamos dizer que é o vértice 1, vértice 2, vértice 3. Quando você junta aqueles três vértices que você cortou, você recortou esses três vértices, você forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, tá? Isso daí é a principal característica e a mais importante aí dos triângulos, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus, tá certo? Então, se um exercício, por acaso, te der um triângulo qualquer, se ele te der um triângulo qualquer, e ele estiver te dando a medida de dois desses ângulos, vamos supor que aqui tenha 40 e aqui tem 42. O que eu faço para achar o terceiro? Eu somo esses dois e vejo uma diferença para 180 para chegar no terceiro, tá? Vou chamar de x aqui, um ângulo x, beleza? 42 mais 40 mais esse ângulo x tem que ser igual a 180 graus, tá certo? Então você soma esses dois, vê a diferença para chegar a 180, que é igual ao valor de x, beleza? Eu no livro de vocês tem pelo menos 1, 2 exercícios desse daí,
tá? A construção de triângulos. Mais importante é a condição de existência da construção desses triângulos. Imagina que você pega um palito de dente, tá? Pega um palito de dente aí na tua casa agora. Você pegou esse palito de dente e você vai quebrar ele formando 3 pedaços. E de qualquer maneira, tá? Se eu der esse palito de dente para todo mundo aí na sua casa, todo mundo vai quebrar e vai repartir ele da mesma forma. Então imagina que eu quebrei um pedacinho, 2 pedacinhos, 3 pedacinhos. Um palitão, tá? Agora eu peço para você pegar esses 3 pedaços aqui e formar um triângulo com esses 3 pedaços, ligando as pontas, tá? Não posso quebrar de novo e necessariamente eu tenho que ligar as pontas desses segmentos de reta que você acabou de formar. Será que todo mundo vai conseguir montar um triângulo com esses pedaços que você quebrou? Então, olha essa situação aqui que eu acabei de montar para vocês. Eu tenho esse pedacinho pequenininho aqui, tá? Eu tenho esse pedacinho pequenininho aqui. Se eu pegar esse pedacinho e ligar aqui, que o tio tem que ter um pouquinho de noção, ó. Mais ou menos um dedo, mais ou menos um dedo. Aqui, liguei aqui, tá? Vou pegar esse meu outro pedaço aqui e vou ligar lá na outra ponta, ó. Aqui uns 2 dedos. 2 dedos, tá bom, ó. Considera. Beleza? Por mais que eu tente fazer mágica aqui, se eu descer, flexibilizar isso aqui, eu nunca vou estar encostando um vértice no outro. Tá? Então, a partir desses 3 pedacinhos do palito de dente, eu não consigo, não vai ser sempre que eu vou conseguir formar um triângulo. Tá bom? Para isso existe essa condição de existência. Verificou-se essa condição de existência. E é isso que ele está falando aqui. Tá certo? Olha lá, olha a situação 1. Tá igualzinho o meu, hein? Ó, eu tenho um pedaço de 2 centímetros, um pedaço de 3, um pedaço de 6. Olha o que está acontecendo quando ele liga os 3. Tenta ligar os 3 na ponta. Ligou a ponta de um, ponta do outro. Quando eu desço, eu vou flexibilizar isso aqui. Eu não consigo encostar um no outro. Então não estou formando um triângulo. Então não são quaisquer 3 números agrupados que formam um triângulo. Tá? Então, se eu te der esses 3 pedaços de palito, para você verificar se realmente existe, sem ficar tentando montar, existe uma conta, existe uma fórmula para isso. Tá certo? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Olha só, o 6 ele é muito grande. Tá? O 3 mais o 2 juntos, eles nunca iam conseguir ser maior do que o 6. Olha a situação 2. O 7 ele é muito grande. O 4 mais o 3 juntos, o máximo que eles conseguem ficar é numa situação igual. Eles estão no mesmo patamar, tá, do que o 7. Então não consigo formar um triângulo aqui. Por quê? Não tem abertura. Se você afastar isso daqui, você vai estar enxergando uma linha só. Não forma um triângulo. Certo? Não pode ser assim. Não é assim que funciona. Tá? Necessariamente tem que ter 3 vértices. Isso daqui não tem nem abertura, é uma linha. Situação 3. Agora sim, ó. O 7 ele é grande. Mas, contudo, porém, entretanto, o 5 e o 3 juntos, eles são maiores do que o 7. Então, com isso, a gente pode tirar o seguinte, ó. Em todo triângulo, a medida de qualquer lado é menor do que a soma das medidas dos outros 2 lados. Necessariamente, isso daqui tem que ser obedecido. Tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Olha a letra A. Vamos verificar se existe o triângulo cujos lados medem 12, 9 e 8. Eu vou pegar aqui o maior lado. Tá? Então, o 12 ele tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Tá? Você pega o maior lado e verifica para os 2. Tá certo?
O 12, 9 mais 8 dá 17. O 12, ele é menor do que 17? É. Então essa condição aqui, ela verificou-se, tá? Eu consigo montar esse triângulo. Vamos pegar o exemplo B ali, ó. Deixa eu centralizar um pouquinho mais. O exemplo B, ele fala o que para você? Vamos verificar se existe 15, 10 e 4. Pega o maior, 15. Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, porque senão não fecha. 10 mais 4. Dá para fazer de cabeça, né? 15 menor do que 14? Não. Então esse triângulo aqui ele não existe. Tá certo? Tem gente que faz essa verificação para os três lados. Como assim? Eu peguei aqui o maior, né? Que o macete é esse. Você pega o maior número e coloca aqui na frente. Eu podia estar começando do 9. 9 é maior do que o 8. Mais 12. É meio óbvio, né? Porque o maior ele vai estar aqui do lado direito. 8 é menor do que 9 mais 12. Tá? Ele repara que aqui ele vai estar sempre obedecendo, né? Então é por isso que a gente pega sempre o maior lado. Porque é ele que bota em xeque. Ele que bota em dúvida. Isso daí. Tá certo, pessoal? Então a gente vai estar praticando os exercícios aí a respeito da propriedade do triângulo, que eu falei para vocês que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. E a gente vai estar praticando também essa condição de existência do triângulo. Vou ver se eu acho um exemplo melhor aqui com a soma dos três ângulos e volto já já. Então, olha lá, galera. Consegui achar aqui uma boa, tá? Em outro livro, o exemplo que eu tinha falado para vocês, né? Olha lá. O camarada pega aqui uma tesoura, ele recorta os três ângulos do triângulo e junta eles, né? Ó, o ângulo azul, vermelho e verde juntou aqui, formou um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus, meia volta. Então ele consegue verificar que a soma dos três ângulos tem que dar 180. Isso daqui é qualquer triângulo, beleza? A gente tem aqui um pouquinho de historinha, tem uns exercícios. Não se preocupa com esse X aqui, com essas letras não, com expressão, que a gente vai ver isso daí mais pra frente, tá? Quando a gente estudar a equação numérica, equação do primeiro grau, tá? O que me interessa aqui é essa número 7, que é um exemplo bem basicão, tá? Do que pode estar sendo cobrado para vocês. Calcule a medida do ângulo A nas figuras abaixo. Então, o que eu sei a respeito dos triângulos? Que a soma dos três tem que dar 180 graus. Então, ele está te dando ali, ó, 100 mais 40 para fechar 180. Quanto que vale lá o ângulo A? Ó, montei uma equação. Dá para fazer de cabeça, né? 100 mais 40, 140 para chegar a 180, 40. Então, A vale quanto? 40. Beleza? Letra B, mesma coisa. 80 mais 45 mais A tem que dar 180. Quanto que vale o A? 80 mais 45, 125. Para chegar a 180, falta quanto? 55. Beleza? Letra C. 42 mais 30 mais A tem que dar 180. A batida é a mesma, tá? 42 mais 30, 72. Para chegar a 180, 108. Beleza? Então, pessoal, por enquanto é isso daí, tá? Próximo vídeo a gente vai estar estudando essa parte de polígono. Lembrando que o 7º ano a gente está estudando essa parte de geometria aí, ela é muito rasa. Não se aprofunda muito, não. No 8º ano que se aprofunda mais. Tá? Inclusive, na minha opinião, a parte mais difícil aí do 8º ano é a parte geométrica. Tá? Não é nem a aritmética e a álgebra, não. Tá certo? Então, até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus. Um abraço.